A felicidade alheia incomoda algumas almas frágeis que são incapazes de buscar a realização dos próprios sonhos, não é mesmo? 2 dias depois do capitão Roger Augustus partir rumo a um lugar tranquilo para a proteção e bem-estar de Eleanor, o navio chegou em uma pequena ilha chamada Curaçao. Localizada nas Pequenas Antilhas, no sul do Mar do Caribe, a aproximadamente 65 quilômetros ao norte da costa venezuelana, possuía um porto natural ideal para o comércio, transporte e pirataria. Eleanor ficou encantada com a pequena ilha, pois o visual era fantástico, com um mar turquesa com areias clarinhas. Era um lugar muito bonito e a casa da família do capitão era perfeita. Precisava de pequenos reparos, sim, mas era um lindo prédio com uma arquitetura holandesa belíssima, além de um jardim maravilhoso. Ambos estavam apaixonados e não pensavam em mais nada, a não ser um estar nos braços do outro e aproveitar ao máximo o curto espaço de tempo que lhes restavam antes de Roger voltar ao mar. O capitão dispensou a tripulação por 2 dias para que aproveitassem a vida em terra enquanto ele organizava tudo para que a sua amada ficasse confortável na casa em sua ausência. Todos na localidade conheciam o capitão porque aquele local era no meio de sua rota marítima preferida e por várias vezes ia até a ilha para que a sua tripulação descansasse um pouco. Contratou serviçais para atender a Eleanor no que ela precisasse com muita facilidade, devido ao grande prestígio que possuía no local. Todos queriam servir ao notório corsário do rei. Na última noite, antes de ele retornar para o mar, Roger falou para Eleanor: "Meu amor, se você ouvir qualquer coisa a meu respeito que coloque em dúvida o meu amor por você, não acredite. Eu já tive outras mulheres antes, porém a nenhuma delas me declarei, por não ser o amor que eu sentia. No entanto, eu me declaro a você, pois a amo com todas as forças do meu coração. Eu vou, mas volto. Nunca se esqueça do amor que sinto por você." Eleanor, que já estava apaixonada depois da linda declaração, não se conteve e o beijou amorosamente. Na hora da partida, a manhã estava coberta por uma leve neblina e toda a natureza em volta parecia sentir a tristeza do casal ao se despedir. Eleanor acompanhou o navio com o olhar até sumir na linha do horizonte. Voltou para casa triste pela ausência do seu pirata, mas sabia que em breve voltaria a vê-lo. Os meses passavam velozmente e ela se dedicou em tornar o lugar mais bonito e agradável para quando seu capitão voltasse. Realmente o lugar estava ficando muito bonito. Cortinas, tapetes e louças que estavam guardados em baús no sótão foram limpos e arrumados na casa, dando um ar mais requintado ao lugar. Dona Gertrudes, a governanta, era uma senhora muito amigável e ajudava na organização de todas as coisas com muita dedicação. Eleanor descobriu, depois de 4 meses na ilha, que na vizinhança havia uma pequena feira local onde os moradores iam em busca de mercadorias. Certo dia, depois de percorrer a feira, sentou-se no jardim da praça para descansar um pouco. Após relaxar no banco, ouviu uma conversa entre 2 mulheres que comentavam sobre a mais nova mulher do pirata. Ela ficou quieta sem que as 2 percebessem a sua presença, pois estavam do outro lado de uns arbustos, os quais tapavam a visão de onde estava. "Aquele corsário é um homem sedutor e enganou mais uma pobre coitada. Você se lembra de Anne Durken? Ela se apaixonou por ele e o que recebeu em troca? Só desprezo.
Essa deve ser mais uma pobre coitada. Certamente a desprezará como fez com a outra, disse uma mulher. Eleanor, depois de ouvir tudo, levantou-se e saiu discretamente. No caminho até a casa, as lágrimas teimavam em rolar. Oh, Roger, eu fui mais uma mulher que caiu em sua sedução? Eu não posso acreditar que você me enganou assim, soluçou baixinho Eleanor. Chegou em sua casa, deitou-se em sua cama, chorando. Naquele resto do dia, passou trancada em seu quarto, sem ânimo para nada. Dona Gertrudes, observando que Eleanor não descia para jantar, bateu em sua porta. Quando ela olhou os olhos inchados da senhora e soube do ocorrido, disse-lhe para ela não se preocupar, pois poderia ser sobre qualquer outra pessoa que as mulheres conversavam. Na manhã seguinte, depois de muito pensar sobre o assunto, concluiu que Dona Gertrudes tinha razão, pois naquela ilha havia muitos piratas. Mais ou menos uma semana depois, um empregado trouxe-lhe um bilhete que dizia: Cara senhora, escrevo-lhe este bilhete para lhe avisar sobre esse embusteiro chamado Roger Augustus. Não caia na lábia dele, pois só quer passar uns momentos agradáveis ao seu lado, desfrutando dos seus carinhos. Não acredite se ele disser que vai voltar para vê-la novamente, pois homens desse tipo não amam ninguém. Posso afirmar tudo o que ele disse porque eu fui uma das suas vítimas. Depois que eu estava muito apaixonado, ele foi para o mar e nunca mais me procurou. Assinado Anne Dunker. O bilhete foi sentido por Eleanor como se tivesse sido acertada por um tiro de canhão, caindo prostrada em uma poltrona da sala e ali permanecendo sem saber o que pensar de fato sobre o trágico bilhete recebido. Depois de muitas horas, decepcionada com todas as informações recebidas, começou a pensar que nenhuma outra solução lhe restava a não ser arrumar uma forma de sair daquele lugar, que foi o seu paraíso, mas ali seria encarada como a mais recente mulher enganada pelo capitão Roger Augustus. Chorou aquela noite inteira porque gostava do sonho de amor que tinha vivido com Roger. Se ela pudesse, faria o impossível para tê-lo verdadeiramente em seus braços. Porém, não podia negar a realidade. O capitão Roger Augustus a deixou sozinha naquela ilha e nunca mais voltaria. Na manhã seguinte, Dona Gertrudes disse que aquela história era certamente uma mentira, pois conhecia o capitão há muitos anos e sabia que ele não enganaria uma mulher dessa forma. Afirmou ainda que sabia que ele teve vários casos, mas em nenhum deles o viu tão apaixonado como agora. Eleanor duvidou das palavras de sua governanta e achou que ela estava enganada. No dia seguinte, foi até o porto e comprou uma passagem. O navio partiria em 2 dias. Preparou tudo, arrumou as poucas coisas que eram suas e partiu. À medida que o navio se distanciava da pequena ilha, as lágrimas rolavam em sua face. Foi um lindo sonho de amor, pensou Eleanor. O mar estava revolto por aqueles dias. Parecia querer dizer algo a Eleanor e as ondas batiam furiosas no casco do navio que, apesar de ser grande, parecia uma pequena casca de amendoim mediante a grande tormenta. Os outros passageiros estavam apavorados com o estado do mar, mas isso não importava para Eleanor. Em sua mente só vinha a imagem do corsário do rei, nome do navio do capitão Roger Augusto, cortando velozmente as águas bravias. Uma semana no navio já havia transcorrido e só faltava mais uma semana para que ela chegasse ao destino pretendido, quando, em uma manhã,
Eleanor ouviu gritos apavorados de mulheres no convés. Foi ver o que teria causado toda aquela agitação no lugar. Quando chegou no local, ouviu mulheres apavoradas dizendo: "Meu Deus! Olha a bandeira com a caveira! É um navio pirata!" "Sim, está ainda longe, mas é um navio pirata", falou Eleanor. O navio se aproximava velozmente. Eleanor ficou observando mais atentamente a embarcação, até que... "É o corsário do rei?" espantou-se ela. Realmente era o navio do capitão Roger Augustus. Um navio emparelhou com o outro e os guardas do navio de passageiros já estavam a postos para reagir ao ataque do corsário do rei quando o capitão Augustus falou: "Senhores, abaixem as armas, pois os meus marujos ficam descontrolados quando se sentem ameaçados. Se eu fosse os senhores, não duvidaria do poder de ataque deles. Não lhes faremos mal algum. Eu só vim buscar a minha mulher que está neste navio. Creiam, senhores, que assim que ela embarcar no corsário do rei, os senhores seguirão são e salvos." Nesse momento, o capitão segurou em uma corda e cruzou o céu, saindo de um navio e entrando no outro, parando em pé, exatamente na frente de Eleanor. "Bom dia, minha querida", disse o capitão, pegando Eleanor pela cintura e, dando um pulo, cruzou novamente o céu de volta para o corsário do rei. Eleanor sentiu-se um pouco zonza com tamanha rapidez e deslocação, mas o capitão a segurou apertadamente nos braços o tempo inteiro. "Em frente, corsário do rei!" gritou o capitão. Imediatamente, o navio desgrudou do navio de passageiros e logo alcançou uma grande distância, pois era leve e veloz. Os marujos foram à loucura com os arroubos apaixonados de seu capitão. Gritavam, pulavam, exaltando a coragem de seu capitão ter ido sozinho no navio pegar a sua mulher. Por isso, em coro começaram a cantar: "Yo, ho, 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 não é pra qualquer um. Pegar uma mulher em outro navio merece uma dose de rum. Yo, ho, 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 não é pra qualquer um. Pegar uma mulher em outro navio merece uma dose de rum." O capitão Roger ouviu sorrindo a saudação da tripulação pacientemente, pois era assim que ele devia receber os elogios de seus homens. Depois de alguns minutos, segurou Eleanor pelo braço e a conduziu gentilmente até a sua cabine. Ela aceitou o convite e entrou. Ao entrar, ele se sentou em sua poltrona e lhe perguntou: "Você se esqueceu do que eu lhe disse? Eu declarei o meu amor para você e você achou que eu estava mentindo? Eu sei de toda a história que se passou em Curaçao. Você pensou que eu a deixaria sozinha naquela ilha sem uma pessoa cuidando de você? Dona Gertrudes é como uma mãe para mim. Trabalha para a nossa família há muitos anos e mandou um mensageiro me informando sobre todo o ocorrido." Eleanora, apesar de feliz com todo o ocorrido, questionou: "E a Anne Dunker?" "Eu realmente tive um caso com ela, mas nunca a amei, nem a enganei. Sempre lhe disse que não a amava e que não queria nenhum compromisso. No entanto, a você declarei o meu amor e você não confiou em minhas palavras. Mas se você não acredita em mim, posso lhe deixar livre do meu amor no primeiro porto que avistarmos", retrucou Roger. "Não, agora eu acredito em você, meu capitão pirata", disse Eleanor, extremamente excitada pelas últimas ações estimulantes de seu amor, e, tomada de grande desejo, beijou-o. Na cabine,
Os corações apaixonados pulsavam freneticamente ao compasso de respirações ofegantes, ao mesmo tempo que lá fora a tarde caía lindamente sobre o mar, enquanto o corsário do rei deslizava sobre as ondas mansas.